Wolfenstein, um dos primeiros, se não considerado o primeiro jogo que criou o sistema de jogos de tiro de primeira pessoa na forma como conhecemos, né? Lá nos anos 90, foi um dos jogos que eu mais jogava dentro do meu computador, na época do meu 386 ou 486, né? E o que acontece é que, posteriormente, alguns dos principais jogos marcantes que estruturaram o gênero e criaram novas regras para esse estilo de jogo, também acabei pegando e jogando, né? Seja House of Dead, numa loja de games, né? Mas precisamente num fliperama que ficava perto de onde eu fazia o colegial, ou Counter-Strike, que logo do lado tinha uma lan house, onde eu pegava e jogava com os meus amigos, né? Jogo que inclusive fez com que a Valve, criadora, conseguisse ter bastante dinheiro e posteriormente crescesse a ponto de virar uma mega base para distribuição de jogos com a Steam que temos atualmente, né? Portal, outro material da Valve também, né? Criando todo um sistema de enigmas a serem resolvidos através da estrutura de tiro, com sistemas de teletransporte que havia dentro do jogo, né? Então, quando pegou e apareceu Mullet Mad Jack, resolvi voltar a dar uma chance pro gênero, né? Inclusive porque ele faz parte de um sub-estilo específico dos jogos de tiro de primeira pessoa, que é os chamados Boomer Shooters, né? Shooter porque é justamente jogo de tiro, né? E Boomer justamente por causa da chamada geração Baby Boomer, né? Referindo justamente aos jogos que essa geração pegou e consumiu muito no passado, e que a ideia é trazer um pouco dessa estética, desse estilo próprio, né, em parte gerado justamente pelo contexto da época e tanto da questão de produções de filmes, animes, etc., que havia no período, né? Quanto também das limitações técnicas, o que envolvia você utilizar de forma inovadora toda a estrutura gráfica, sonora, etc., né? Só que combinando isso com justamente a tecnologia atual e todo o conhecimento que foi ganho, né? De novas mecânicas, construção de personagens, estruturas narrativas de jogos que temos até hoje. Pois bem, e qual é a proposta de Mullet Mad Jack? O próprio nome já mostra o tom mais cômico e ao mesmo tempo referência aos anos 80, né? Com o famoso mullets, né? Aquele tipo de penteado que deixa uma parte extra do cabelo que era tão comum da época, né? E ainda por cima, né? Mesmo o Mad Jack, né? Lembrando tanto, na minha opinião, o jogo Mad Dog, que era outro que eu jogava bastante. Havia a versão para fliperama, né? Que era raríssima aqui no Brasil. Eu jogava muito de computador, né? Onde era um jogo de tiro de primeira pessoa, né? Quanto também o famoso Mad Max, né? Eu acho que é uma das franquias mais famosas as da ficção científica e da parte de aventura junto. Sendo que aqui você joga justamente com o Mad Jack do título, né? E o que acontece é que estamos num mundo bem cyberpunk, né? Onde altas corporações controlam tudo, a ponto de que os donos delas, que são os grandes bilionários, fundiram-se com uns computadores assassinos, transformando-se assim tanto em imortais, né, quanto em criaturas que fazem tudo o que querem, já que seus corpos são indestrutíveis para a maioria da população e tem dinheiro para poder pegar e fazer quase qualquer coisa. Em oposição a isso, temos a própria população tentando simplesmente sobreviver nesse mundo doido, né? E uma parcela dela faz isso justamente caçando esses robôs e para conseguir pegar e manter-se com renda para conseguir pagar as contas, né? Transmite essas aventuras virtualmente. E, só que, porém, essas pessoas acabam, como você, acabam ficando viciadas justamente em dopamina, né? Isto é, a ideia de que emoção cada vez mais fortes são necessárias de estímulos cada vez mais repetitivos, né? De forma que isso se reflete na própria estrutura de jogo, onde você não tem um contador de vida tradicional, você tem um contador de quantos segundos você tem ainda de vida, e cada basicamente robô que você destrói ao longo da fase acaba pegando e te dando segundos adicionais de vida. Então você entra num ritmo frenético de jogo, né? Onde você tenta destruir o mais rápido possível todas as criaturas que estão à sua frente, né? Até chegar justamente
passando de nível para nível até chegar na arena final de cada nível principal, né, onde temos o mega robô que você enfrenta, né, ao mesmo tempo que partes da história que são reveladas, sendo que a história mais geral é que você tem que estar subindo um grande prédio com vários andares, né, em busca justamente de uma influencer famosa que pegou e foi sequestrada justamente por esses robôs do mal. O visual é extremamente colorido, neon, inclusive luzes piscantes é o que não faltam, né? E ele puxa realmente para uma coisa meio anime do final dos anos 90, tipo Trigun, Cowboy Bebop, bastante aquela linha de animes que era com uma linha um pouco mais caprichada, que ao invés de serem seriados de animação tradicional, né, eram séries curtas em poucos episódios, chamados OVAs, né, que normalmente eram materiais feitos exclusivamente para locação em vídeo, com algumas exibições raras na televisão. Sendo que o tempo todo, dando um tonzinho para poder pegar e ajudar a contar um pouco da história e te botar no clima, né? Temos meio que a narradora das suas aventuras, que aparece sempre no final de cada episódio, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente vê umas coisas estranhas acontecendo, né? Onde, ao longo da história, a gente vai conhecendo um pouco mais do que tá tendo na narrativa, né? E vendo que tem alguma coisa bem errada no meio dessa missão. Lembrando que essa jogatina são das primeiras horas, né? Então, não é a história completa. Então, primeiras impressões sobre justamente a jogabilidade e história, mais precisamente do começo da história do jogo. Então, da estrutura, da mecânica em si, a gente tem uma combinação com esse estilo roguelike, né? Que ficou tão famoso nos últimos tempos com materiais como Vampire Survivors, por exemplo, né? Inclusive, na minha opinião, ele bebe bastante dessa estrutura, onde basicamente cada fase ela é criada de forma semi-aleatória pelo código do jogo, né? Na hora. Então, se você morrer, você vai ter uma configuração diferente da fase, né, com distribuição de inimigos e mapas distintas, né, ao mesmo tempo que no final de cada fase, quando você consegue sobreviver, você escolhe upgrades que você vai pegar e dar, aumentando o seu tempo de vida, conseguindo munição especial, habilidades especiais, etc, né. E falando em habilidades especiais, a gente tem em cada fase, podemos dizer que existem 9 fases principais, né? Uma fasezinha bônus, né? E cada fase principal dividido em 10 subfases. Pelo menos isso acontece nas primeiras fases do jogo. E o que ocorre é que cada uma dessas conjuntos de 10 fases, eles têm uma mecânica própria de movimentação, com um tipo de armadilha que você precisa aprender a lidar, né? Seja abismos para saltar, lasers que você tem que pegar e desviar, né? E ao mesmo tempo que você ainda tem que manter a ação frenética do jogo, né? Tanto que é um desafio que acaba ficando bem alto para quem nunca pegou e tocou num jogo de estilo de primeira pessoa, né? Não sendo exatamente um jogo de entrada do gênero, né? Porém que já tem algum grau de habilidade, né? Vai conseguir pegar e ter um material bem diferente para conseguir pegar e se desenvolver, né? Já que não é algo que do tipo, eu vou pegar e achar os itens especiais para fazer upgrades e ao longo do jogo, ou aquela coisa que você fica escondido no canto, aguardando o respawn, então você toma um tiro e aguarda regenerar. Não, pelo contrário, é um jogo que pega e te estimula a você atirar e ir em frente loucamente, já que realmente os únicos upgrades, né, que você tem é justamente quando você consegue terminar a fase do jogo, né, sendo que eles são zerados só pelo menos parcialmente, já que existem um ou outro que são mais permanentes, quando você pega e perde a fase. Além disso, existe sim um sistema para você pegar e modular a dificuldade do jogo, que basicamente vai afetar qual é a quantidade de tempo de vida que você tem, né? E eu consegui realmente jogar o suficiente para poder pegar e apreciar legal o jogo, né? Colocando justamente no modo mais fácil, entre aspas, né? No qual você começa com 15 segundos de vida e você vai somando tempos adicionais à medida que você elimina seus adversários, né? Porém, existe um outro modo de jogo que esse não aconselho, né? No qual ele tira o sistema de tempo de vida e bota um sistema de porcentagem de vida mais tradicional desses jogos, né? Porém, eu acredito que ele
quebra muito o clima original do material, né? E além disso, existe até uma dificuldade adicional, né? Porque realmente os tiros tiram muita porcentagem de vida, né? Inclusive porque o sistema foi feito para ser um sistema de tempo, né? Não um sistema de porcentagem de vida tradicional desses games. Enfim, se você gosta do gênero, se você curte o uso de tiro em primeira pessoa, esse aqui pega e ele tem o suficiente de inovações para você pegar, testar e realmente curtir uma experiência própria até o momento onde testamos o material. Aqui é o Luiz Henrique, no especial do Monstros e Aventuras, justamente para o site CF Notícias e o Atopera.